Vamos então à habitual fase de comentários do Noite Informativa com Sérgio Vieira. Muito boa noite, Sérgio. Boa noite, Selma. Espero que tenha passado um ótimo fim de semana. Bom, foi complexo. Exatamente, complexo. Boa noite, senhores telespectadores. Bom, a semana foi marcada por vários momentos, quinta sessão do Comitê Central. E o final de semana a encerrar o processo, não é? Foi no sábado, foi encerrado. Exatamente. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Houve uma grande expectativa neste Comitê Central, que abordou dois pontos fundamentais, pelo menos para este período que nós estamos a viver, que é o problema de insegurança no país e também o problema da estabilidade económica. A começar pelo primeiro ponto, o Comitê Central recomendou ao Governo que reforçasse as instituições para desarmar a RENAMO, particularmente, e investir no diálogo para se encontrar paz. Eu creio que reduzir o que acabou de afirmar reduz o que foi a sessão do Comitê Central. As próprias resoluções tornadas públicas, o comunicado final, etc. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esta quinta sessão permitiu uma ampla discussão. As pessoas puderam falar uma, duas, às vezes, várias vezes, não houve interrupção, não houve limite de tempo a cada intervenção. Sente que houve abertura nesta sessão? Houve muita abertura para a discussão. Houve alguns pontos que dominaram as intervenções e que se reencontram nos documentos tornados públicos. Falou-se muito e denunciou-se muito a luta contra a corrupção, quer no seio do partido, quer do Estado e demais instituições. Creio que há um sentimento coletivo de que não podemos pôr as pessoas a pagarem as pilhagens de alguns. Ainda vamos chegar a esta questão da corrupção e particularmente da estabilidade económica. No que diz respeito à paz, há uma dupla mensagem, pelo menos implícita na declaração, uma que tem a ver com reforçar as instituições para desarmar a RENAMO e a outra no reforço no diálogo. Qual foi exatamente a recomendação eu creio clara? Que aqui há dois aspectos que são diferentes, embora complementares. Em primeiro lugar, nas intervenções e na decisão final do Comitê Central, insistiu-se muito no direito consagrado pela Constituição, consagrado pelos direitos humanos, os direitos das pessoas à vida e seus bens. Isto significa defender os cidadãos apenas? Defender as pessoas. Combater o crime organizado. Ou até aquele que arromba a tua casa para roubar a tua televisão. Combater o crime e o terrorismo. Confiscar armas ilegais, armas não registadas. E sancionar quem é portador de uma arma sem ter o direito de uso e porte de arma. E isto poderá ser executado por via do diálogo? Não, desculpe. Há uma coisa que é as medidas obrigatórias que as forças de defesa e segurança devem tomar. Se há um perigo contra a vida das pessoas e os seus bens, elas têm que intervir. E se alguém abre fogo, pois responde ao fogo, como se faz em qualquer parte do mundo. Moçambique não é exceção. E qual é o sentido e alcance do diálogo? Agora, uma coisa diferente é a necessidade do diálogo para pôr termo à instabilidade permanente que a RENAMO tenta fazer na sociedade. Mas o diálogo tem que respeitar a Constituição e a lei. Tanto mais que a Constituição foi aprovada por consenso. Os próprios deputados da RENAMO aprovaram esta Constituição vigente.
O Acordo Geral de Paz, assinado em Roma, mandava entregar os homens e as armas, coisa que não se fez. Ora, são duas coisas diferentes. Uma coisa é proteger, outra coisa é dialogar. Proteger, se alguém ameaça, se alguém dispara, também se dispara. Dialogar é um outro aspecto. Está a falar de que tipo de alcance de diálogo? Desde que respeite a Constituição e a lei. Por favor, diálogo. Ainda agora o próprio Presidente insistiu, inclusivamente no discurso de encerramento e várias vezes durante as discussões, que ninguém tinha o monopólio da verdade e que uma verdade não tinha cor política. Se queremos dialogar, temos que ouvir. Em primeiro lugar, temos que ouvir e depois dizer, bom, o que você está a pedir não faz sentido. E o fato de ouvir também vai incluir o conceito da descentralização, na qual a Frelimo voltou nesta declaração a refletir e a recomendar aos seus camaradas que viessem com um conceito dentro das normas constitucionais. O que é que significa isto? O processo de desconcentração e descentralização foi iniciado em 1990. Na revisão da Constituição de 1990, incluindo quando se criaram os municípios, etc. É um processo de descentralização e desconcentração. Esta declaração insta para reavaliar as propostas da Frelimo? Não fala das propostas do António, do José, do Joaquim. Fala de prosseguir a desconcentração e descentralização, respeitando os valores fundamentais da unidade nacional, os valores constitucionais e o poder do Estado. E a que propósito veio esta declaração sobre a descentralização? Se discutiu, não é de propósito, é um processo que tem prosseguido. Ainda agora foram criados novos distritos, têm-se criado municípios, não é? Não é uma coisa que parou. Agora, estamos a avaliar, é preciso avaliar como continuar e como alargar, porque por vezes até na boa vontade fazem-se coisas, criam-se municípios ou distritos onde não há nada. Onde não há nada. É preciso começar tudo de zero. Nem sequer há uma casa para o administrador do distrito. Não há uma sede para o distrito funcionar. Então é preciso avançar. Dentro disto, também, foi uma decisão importante, a convocação do 11º Congresso. Não estou a falar agora da dívida, porque isso vamos discutir noutro assunto, noutro momento. A convocação do 11º Congresso, que terá lugar, como rezam os estatutos, no próximo ano, entre 20, se não me engano, 28 de setembro a 1 de outubro, em Maputo. Estes são os aspectos mais essenciais. Ora, tem um ponto que me parece curioso, o facto de a Associação dos Antigos Combatentes ter reivindicado espaço para partilhar as propostas de soluções para os problemas do país. Fez sentido aquela reclamação e de que forma é que foi vista a nível do grupo? É normal que as organizações sociais do partido, neste caso a Associação dos Combatentes, participem na elaboração das decisões. Eu quero dizer que ainda são uma força vital neste país. E a fraca participação? A Associação dos Combatentes. Pois. E eu recordo-me que há uns anos atrás tinham-me convidado a ir à Argélia e explicaram, e depois andei em algumas povoações, quando houve uma tentativa de terrorismo na Argélia, disseram, foram os combatentes da luta de libertação que imediatamente travaram e aniquilaram estes terroristas. E no caso de Moçambique, esta associação participa nas propostas de soluções para a paz em Moçambique? Participa em tudo. Não é então, só propostas de paz. Por que motivo veio? Porquê que reduz a isso? Por que motivo veio a reclamação, no caso? Não foi por isso. O que a Associação dos Combatentes disse na mensagem
é que pedia que houvesse mais que 10% de membros provenientes dos combatentes da luta. Quais são os constrangimentos que isto tem trago? Decisões não acertadas? É uma questão que se pode discutir, que se pode ver, incluindo, porque neste momento a Associação dos Combatentes não está reduzida aos velhos como eu. Também os nossos filhos e netos, como acontece noutros países, podem participar e que trazem uma certa tradição, certos valores. Isto teve alguma resposta a nível de comissão política? A Comissão Política não tem que responder a isso, não é matéria da Comissão Política. Vamos nos entender. A Comissão Política não manda no Comitê Central. A Comissão Política obedece ao Comitê Central. E o Comitê Central, no momento apropriado, vai determinar, há de haver uma sessão antes do Congresso, qual é a proporção dos convidados, dos delegados, como se selecionam os delegados, etc. E quais são as proporções para jovens, para combatentes, para mulheres, para operários, camponeses, intelectuais, etc. Então haverá mexida nos rácios, particularmente de participação. Perdão? Haverá mexidas nos rácios de participação nestes órgãos? Pode haver, pode não haver. Não quero antecipar aquilo que ainda não foi discutido. Há um momento em que se vai discutir isso. E eu creio que a próxima sessão do Comitê Central, quando estiver a discutir como é que se vai fazer o Congresso, agora apenas convocou. O que é que vai ser a agenda, etc. Então, entra aí. Como é que se selecionam os candidatos? Quais são os rácios dos diferentes grupos? De mulheres, de jovens, disto, daquilo, daquilo outro. Exatamente. Consta na declaração, passo a citar, Moçambique é um Estado de Direito democrático, tem as suas instituições em pleno e regular funcionamento, verifica-se a prevalência de ataques armados de renamo orientados pelo líder em algumas zonas do país. E mais adiante diz, encorajamos o Governo a reforçar as suas instituições para garantir a soberania e recolher armas em posse ilegítima e cumprir as leis da República de Moçambique. Quer dizer, é evocado o Estado de Direito para punir, se calhar responsabilizar, no caso a renamo, retirando as armas e outras formas de responsabilização. Minha senhora, no caso de... se a senhora andar com uma arma não registada e não tiver licença de uso e porte de arma, pode ser presa. Exatamente. E a continuar, no caso de endividamento no país, advoga-se que esta dívida seria inconstitucional. Se foi em algum momento levantada esta questão da responsabilização dos autores desta dívida? Aparece nos documentos que foram tornados públicos. O Comitê Central orientou o Governo para preparar uma informação pública e para a Assembleia da República acerca, nomeadamente, dos casos da Hematuma e da Proíndicos. Enquanto a responsabilização não foi evocada... Não, desculpe, enquanto não se pode responsabilizar antes de fazer o inquérito. De que forma é que foi discutida a questão da dívida no partido? Bom, foi dito que houve muitos fatores que jogaram para isso e a questão da dívida foi enfrentada sobre vários ângulos. Não só daquilo que aparentemente foi pilhagem. O que é que seria pilhagem, na sua percepção? Os indivíduos de bens do Estado. Ainda há pouco tempo entrou em tribunal o caso de uma diretora de uma instituição que ganhava um salário fabuloso e ilegal, muitas vezes superior ao Presidente da República. Mas no que diz respeito ao uso do financiamento, no caso Hematuma ou Proíndicos... Desculpe, eu não me pronuncio sobre matéria que não conheço, não sou um especulador. Primeiro há que investigar, ter os dados, e é isso que foi recomendado. Investiguem, tenham os dados e depois tornem pública essa informação. Se houver matéria criminal, por favor, há as instituições que devem pronunciar sobre isso. Ao Gabinete de Controle de Corrupção, à Procuradoria e finalmente ao Tribunal. No que diz não respeito ponhamos a carruagem
A carroça à frente dos bois. No que diz respeito à abertura em relação às causas e a fundamentação que determinou este endividamento, houve esta informação a nível do Comitê Central? Desculpe, não houve informação sobre uma coisa que ainda não está inquirida. Levantou-se a questão e disse, façam favor, verifiquem. Mas não é a única coisa. Também se disse, e está nas decisões, o combate ao despesismo. Não criar novas instituições. Restringir o recrutamento de funcionários, exceto para a educação, saúde, justiça e forças da ordem e segurança. Então, e não se criarem novas coisas, que depois implicam despesas. Falou-se bastante disso. Averiguar e combater, depois da averiguação, os desvios e negociatas que podem haver à direita ou à esquerda, comissões por baixo da mesa. Bom, no outro dia eu vi na comunicação social que no Panama Papers dizem que há nomes de Moçambique e Cabo Verde. Angola deram o nome do ministro, de Moçambique e Cabo Verde não disseram nenhum nome. Vamos ver se aparece alguma coisa. Agora, o que não podemos é correr atrás de boatos. Temos que ter factos. E uma das responsabilidades fundamentais da comunicação social é tratar factos. Foi discutida a entrada agora da figura da FMI nesta empreitada de percepção do nível de endividamento que tem o país e possíveis implicações que isto poderá ter. Por favor, neste momento, não sei se já regressou, mas estava em Washington, com o FMI, com o Banco Mundial, o Sr. Ministro das Finanças e o Sr. Governador do Banco. E eu ainda não sei o que é que foi discutido, o que é que foi concluído. Perguntem a eles o que é que discutiram, o que é que concluíram em Washington, nas discussões com as instituições de Bretton Woods. Vieram dizer, adiaram a vinda a Moçambique. Por favor, vinham a Moçambique para falar com quem? Com aquele que varre o chão? Se o ministro e o governador do banco estavam lá, evidentemente tinham que adiar. Não podiam vir e não encontrar os interlocutores que precisavam de encontrar. E de que forma é que foi discutida a questão das soluções para este endividamento? Bom, soluções, minha senhora. Acabei de lhe dizer, aqui há dois aspectos. Há um aspecto de contenção de despesas e há um aspecto de verificação de como é que foram contraídas certas dívidas. São duas coisas distintas. A averiguação pode levar à responsabilização de A, B ou C. Então isso é transmitido às instituições pertinentes. Devo dizer que o que o Comitê Central recomendou ao Governo é tornar pública para a Assembleia e para o público em geral os resultados da investigação, nomeadamente da Ematum e da Proíndico. Exatamente, mas isto não resolve o problema do endividamento. Minha senhora, não resolve nada. O que eu lhe estou a dizer, o problema do endividamento é que tem que se pagar. As condições de pagamento, as formas de pagamento, o prazo de pagamento, os juros, é matéria que se negocia em toda a parte do mundo, incluindo perdões da dívida. Leia A Sopa da Madrugada, da Luísa Diogo. Exatamente. Bom, está aí um exemplo. Mas foi um contexto diferente, não estamos a falar hoje da dívida comercial, não é? Minha senhora, não sei, também havia talvez dívida comercial, não posso dizer. Estou a dizer, o caso da Ematum e da Proíndico parece que é uma dívida comercial. O combate ao despesismo é um combate interno. Averiguar e combater desvios e negociatas por baixo da mesa é um aspecto interno. Falou aqui de luta contra a corrupção. De que forma é que foi discutido isto a nível da Frelimo? Foi discutido. Há casos concretos, já há recomendações concretas? Há indicações de compra de votos, quando foi do Congresso e de outros momentos. Está a falar do 10º Congresso? 10º Congresso.
de listas negras criadas por A, B ou C. Nas eleições internas do partido, por vezes, acontecem fenómenos... Chegou a se questionar os resultados do 10º Congresso em função desses aspectos de corrupção que está a levantar? Desculpa, ninguém questionou os resultados do 10º Congresso. Para que é que eu vou questionar os resultados do 10º Congresso tantos anos depois? Não faz sentido. Vamos falar daquilo que nós queremos agora. E estes levantamentos de compra de votos teriam resultado em algum processo dentro dos órgãos do partido? Inclusivamente, em Pemba, em público, o antigo presidente da Frelimo, Guebuza, disse que comprar votos era comprar a alma do partido. E disse em público. Bom, o que eu estou a dizer com isto, temos que trabalhar com factos e não com especulações. Isto está a ser investigado. Nós temos factos concretos que apontam que A, B ou C praticam nepotismo. Então, vamos aplicar os estatutos. Compete ao Comitê de Verificação do partido dizer, olha, houve violação, fulano violou desta maneira, daquela maneira. E estes processos já chegaram a um Comitê de Verificação? Minha senhora, se nós estamos a dizer façam, como é que está-me a perguntar se já chegaram? Não, digo que estes fatos já chegaram ao processo. Desculpa, foi dito para fazerem, ponto. Okay. Se já chegaram ou não chegaram, é o trabalho deles averiguarem. Não me diga se já chegaram. Só se chegaram entre sábado e hoje. Não, vamos ser um pouco sérios. Vamos respeitar um pouco os calendários. Há um trabalho a fazer nos distritos, nas províncias, em toda a parte, para verificar o que é que aconteceu. Casos de nepotismo, casos de corrupção, casos de compra de votos. Tem que se averiguar. Mas que há um mal-estar no partido por causa disso, há um mal-estar. Inclusivamente, mencionou-se que os resultados eleitorais nas autárquicas e nas eleições gerais, de algum modo, refletem um certo descontentamento. Repare bem que houve sítios em que o número de abstenções, de longe, ultrapassou o número dos votantes. Não houve gente da Frelimo, efetivamente, a votar noutros partidos. O que aconteceu é que muita gente que simpatizava com a Frelimo, e até membros do partido, preferiram não ir votar. Há necessidade de uma reforma de valores dentro do partido? Reforma não, revalorização. E o que é que isto vai constituir? Vamos ver. O que nós queremos é que os valores e os princípios fundamentais que sempre nortearam a Frelimo continuem a nortear e cada vez mais, tanto a Frelimo no ano 2016, como a Frelimo em 2030 e em 2040. Há algum nível de dificuldade para chegar-se a esse estágio? Que eu conheça, não. Ok. Vamos agora olhar o Brasil, depois da derrota na longa e tumultuada votação de ontem, a Câmara onde o impeachment foi aprovado, o processo de impeachment foi aprovado, a Presidente Dilma Rousseff vai agora para o Senado, onde o parecer deste órgão é fundamental para o destino político de Dilma Rousseff. Qual é o seu comentário? Não é parecer, o Senado não vai dar parecer. Sim. Impeachment é destituição. A Presidente Dilma Rousseff até agora não foi destituída. O que foi autorizado é que se possa fazer o processo judicial. E esta proposta, esta posição da Câmara dos Deputados vai ser ou não vai ser, provavelmente será, ratificada pelo Senado. Quais são as chances de Dilma permanecer no poder? Minha senhora, eu não posso dizer, porque permanecer não quer dizer absolutamente nada. Ou há matéria para ser julgada e condenada, e nessas circunstâncias é destituída, ou não há matéria para ela ser julgada e depois condenada. Inclusivamente, faz algum tempo, o Supremo afastou do caso um procurador que cometeu uma violação grave. Fez muita propaganda, autopropaganda no fundo, incluindo, revelando coisas que em princípio e por direito estariam em segredo de justiça. Agora,
O que é que eu penso da Dilma e do Lula? Olha, eram pessoas por quem eu tenho ainda respeito, até prova em contrário. Lula foi um combatente intransigente contra a ditadura militar e sofreu. A Dilma foi guerrilheira contra a ditadura militar. De modo que há que ter em conta. É verdade que há pessoas que por vezes trazem um passado muito belo e de repente no presente derrapam. Aconteceu em muitos países do mundo. Achei piada que recentemente o presidente Obama, quando foi à Argentina, se não me engano, em público, pediu desculpas pelo apoio que os Estados Unidos deram às ditaduras militares e falou da Argentina, do Brasil e do Chile. Não falou da Nicarágua e de toda a ligação que houve com os Somozas. Não falou do Panamá e do assassinato do presidente Torrijos. Não falou do Haiti. A Presidente Dilma e não falou de outros países. Exatamente. A Presidente Dilma tem sempre justificado aos seus leitores e os cidadãos que trata-se de um golpe. E até porque teríamos ouvido algumas notícias sobre o posicionamento do Vice-Presidente Michel Temer nesta situação, até a espalhar algum discurso que poderia tomar após a destituição de Dilma. Acha que há uma conspiração contra Dilma e o Partido Trabalhista? Minha senhora, eu tenho alguma dificuldade em pronunciar-se sobre especulações, sobre o que se diz, sobre o Facebook. Eu lembro-me de coisas que foram fantásticas. Quando Lula introduziu, por exemplo, o mata-bicho para as crianças pobres na escola. A Bolsa Família, por exemplo. Sim, foi uma coisa fantástica. As crianças puderam ir à escola e comer. Bom, por favor, é fácil as direitas, os antigos apoiantes da ditadura militar, os senhores das transnacionais, detestarem e conspirarem contra pessoas que trabalham bem. Eu lembro-me de um caso, que as pessoas não se lembram, mas que é interessante. Lembra-se quando houve aquela escandaleira sobre o presidente Clinton? Lembra-se? Lembro-me. E depois, uns anos depois, repare bem, há aquela senhora que apresenta as suas calcinhas ao tribunal para mostrar que estava lá o DNA do presidente Clinton. Minha senhora, foi ou não foi uma conspiração? Qual é a mulher no mundo que guarda calcinhas por lavar durante anos? Não foi uma semana, um dia. Anos. Foi uma conspiração. E era uma conspiração, segundo dizem, organizada pelas empresas de tabaco. Porque o Clinton fazia um combate duro contra o tabagismo. Eu não posso dizer nada, não tenho dados. Mas que pode haver conspiração, pode haver. Que há ódio contra certas posições, por favor. E a justiça fica minada, não é transparente de todo. Se a justiça é transparente, não é? A tempo diremos. Não vamos dizer de antemão que ela é transparente ou não é transparente. O que podemos dizer, e com base nos factos e da decisão do Tribunal Supremo, é que houve um procurador que agiu muito incorretamente do ponto de vista legal e ético e foi afastado do caso. Porquê? Porquê que ele agiu assim? Para se autopromover ou obedecendo a certas agendas? Não tenho dados. Exatamente. Muito obrigada, Sérgio Vieira, pelos seus comentários e obrigada pela sua atenção. Nos voltamos daqui a pouco com mais informação no Noite Informativa. Até já.